para encerrar nosso ciclo de palestras da maternidade animal, gostaria de chamar uma bióloga expoente do nosso estado, do Brasil, aliás, Neiva Guedes, para falar sobre a arara azul, maternidade em arara azul. Neiva é graduada em Biologia pela UFMS, com mestrado em Ciências Florestais pela Exalc, doutora em Zoologia pela Unesp de Botucatu e a presidente do Instituto Arara Azul, também conselheira, vice-presidente do CRBio 01 da gestão 2023 a 2027. Atualmente faz parte do Board of the Parrots International, com sede em Los Angeles, Califórnia, desde 1994. Também faz parte do conselho do Instituto SOS Pantanal e do Instituto Homem Pantaneiro. Agora é com você, Neiva. Muito obrigado e a palavra é sua. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, encerrando essa manhã maravilhosa, onde estamos aprendendo um pouco sobre maternidade animal. A gente está tendo a oportunidade de conhecer trabalhos realizados aqui no Brasil com grande maestria, conhecendo a nossa fauna, né? Então, muito importante esse espaço, essa abertura do CRBio para a gente fazer essa apresentação. Eu gostaria aqui de agradecer o José Milton Longo, que teve essa ideia, foi abraçada imediatamente pelo CRBio para a gente estar realizando esse evento hoje. Muito obrigado, José Milton, para a gente poder estar compartilhando essas informações de campo com toda a sociedade, com os biólogos aqui de todo o Brasil. Eu vou falar um pouquinho de uma espécie que eu conheço um pouquinho também, somente mais ou menos uns 34 anos, estudando as araras azuis. Eu sou presidente do Instituto Arara Azul e estou como vice-presidente do Conselho Regional de Biologia, que abrange os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo, juntamente com o André Camille Dias, com a Danusa Maia, a Elisa Mense e os outros 16 conselheiros, e o delegado José Milton Longo aqui no Mato Grosso do Sul, e a nossa nova delegada de Mato Grosso, a Juliana. Esse projeto, então, eu comecei ele em 1990, numa iniciativa pessoal para a conservação dessa espécie que estava ameaçada e que serve de uma grande bandeira para a conservação da biodiversidade como um todo. Então, só fazendo um parênteses aqui para falar um pouquinho do trabalho e das araras, que quando eu comecei em 1990, as araras estavam ameaçadas de extinção e com a diminuição muito grande da população no ambiente como um todo. Ao longo do tempo, ao longo da realização desse trabalho, a gente descobre que elas também, além de comerem as sementes de palmeiras, elas também dispersam esses frutos quase igual os grandes mamíferos, porque elas conseguem levar no bico até 1 quilômetro de distância um fruto que elas coletam debaixo de uma árvore ou num coxo onde um animal comeu, principalmente gado, e conseguem levar isso até 1 quilômetro de distância. Então, elas também servem como dispersora de alimento e reflorestando, recuperando áreas degradadas. Mas um dos papéis que eu acho mais legais das araras na natureza é a de engenheira ambiental. Por quê? Porque ela constrói a sua casa, o seu abrigo para reproduzir, e essa casa acaba virando um verdadeiro Airbnb, uma casa de aluguel, que várias outras espécies também vão ocupá-la. Então, ela tem um papel fundamental, e isso a gente vê claramente aqui no Pantanal e no Cerrado, onde temos várias árvores grandes, mas que têm o tronco muito duro, e as espécies não conseguem escavar para se reproduzir. A arara, com esse bico extremamente potente, ela que tem uma das maiores forças entre as grandes araras no seu bico, consegue aumentar pequenas cavidades, ela é considerada um escavador secundário, e ao aumentar essa cavidade para que ela caiba e se reproduza, quando o filhote dela voar, outras espécies também vão ocupá-la. Então, é um papel importante de fornecer casa para várias outras espécies. A gente sempre brinca, é minha casa, minha vida, esta é a casa da arara. Quando eu comecei esse trabalho, as araras estavam com uma distribuição bastante restrita. Elas sempre tiveram uma distribuição pequena, basicamente Brasil, abrangendo um pedacinho da Bolívia e do Paraguai, onde o Pantanal ocorre nesses dois países, na divisa com o Brasil, nos estados de Mato Grosso do Sul, na confluência dos estados de Piauí, Tocantins, Maranhão e Bahia, e no norte do Brasil, principalmente na Serra de Carajás. Hoje a gente pode ver que essa população já tem sido registrada, principalmente no ICIAVES,
que é uma ferramenta dos observadores, dos guias de turismo, dos apaixonados por aves que postam sobre as fotos que vêm das aves ou das araras, onde encontraram, onde registraram, a gente pode ver que elas estão expandindo. A gente tem já um aumento da área de ocupação dessas araras hoje, 2024, em relação a quando eu comecei em 1990. Mas ela ainda é considerada vulnerável pela IUCN e, muito provavelmente, ela volte para a lista de espécies ameaçadas do Brasil em breve, em função das consequências que ela sofreu nos últimos anos, que eu vou falar mais no final. O projeto Arara Azul, então, teve início em 1990, foi uma iniciativa pessoal minha, que me encantei pelas araras e decidi estudá-las, faço isso já há 34 anos. Acontece que eu nunca trabalhei sozinha, então deixando bem claro que é um trabalho que foi iniciativa pessoal, mas sempre contei com o apoio de empresas, instituições, e hoje vários biólogos, estagiários, voluntários, veterinários, pedagogos, educadores, turismólogos que passam e nos ajudam no projeto ou ajudaram ao longo desses anos. Então não é um projeto de uma pessoa só, e sim um projeto com muitas pessoas, empresas e instituições. E o objetivo nosso foi sempre manter essa espécie na natureza, para que outras pessoas pudessem conhecê-la no seu ambiente natural. As ameaças que levaram essa arara à extinção foi principalmente o tráfico, que foi muito intenso até a década de 90. A estimativa é que mais de 10 mil araras azuis saíram da natureza. Também a descaracterização do ambiente por desmatamento e queimadas, e, sobretudo, a coleta de penas para a confecção de cocares e colares, registrando que os indígenas, os povos originários, podem usar essas penas para a confecção de cocares e colares dentro das suas tribos, dentro das suas culturas, porém não podem ser vendidos. O que é proibido é a comercialização como artesanato desses cocares ou qualquer outro produto proveniente da nossa fauna. Então, é proibido a comercialização e venda desses materiais fora da cultura dos povos originários. Essa espécie, então, arara azul, é uma espécie monogâmica, então falando agora da questão de reprodução e para a gente chegar na maternidade, até onde a gente sabe, desde que nós começamos em 1990 a 2024, as araras azuis ainda é uma espécie considerada monogâmica, onde a formação de um casal vai ficar para sempre, até que um dos indivíduos morra. Eles vão estar sempre juntos, dividindo todas as tarefas de cuidado do filhote, mas a partir do momento que um dos indivíduos morrer, seja macho ou seja fêmea, a gente já viu eles voltarem a parear novamente. Então, no começo do projeto, a gente achava assim que se um indivíduo morresse, o outro também ia ficar sozinho para o resto da vida. Não, a gente já encontrou ao longo desses anos que eles podem voltar a parear novamente. Pode ser, com as técnicas que vêm sendo criadas ultimamente, e cada vez mais com tecnologia, que a gente até encontre reprodução extrapar ou filhote que não é genuíno do mesmo casal, porque isso tem mudado muito em algumas espécies. Por enquanto, com as técnicas que a gente tem, com os trabalhos que a gente tem realizado com nossos parceiros, a gente ainda pode afirmar que a arara azul é uma espécie monogâmica, até que os indivíduos morram. Isso já não é tão mais forte e claro e evidente para espécies de araras grandes, como araras canindés, que a gente também estuda, e araras vermelhas, que a gente estuda também desde o começo deste trabalho, em 1990. Então, a gente já tem publicado alguns artigos sobre isso, e se der tempo eu vou mostrar no final um outro fato, então, que comprova que não são todas as araras ou os psitacídeos que são monogâmicos, mas a arara azul ainda continua sendo considerada uma espécie monogâmica. Uma questão muito importante que eu gosto de retratar com relação às araras é a especificidade que ela tem com relação ao hábitat, porque isso vai influir no cuidado parental, na maternidade, na reprodução da espécie. Araras azuis, elas estão aqui no Brasil há muito tempo, antes do descobrimento, e parece que elas evoluíram ao longo desse tempo, se especializando em comer sementes duras de palmeiras, frutos de palmeiras, a noz dessa palmeira. Então, ela acaba sendo dependente em cada lugar onde ela ocorre, basicamente de duas plantas, que seriam duas palmeiras, para se alimentar. Na falta dessas palmeiras, ou ela vai migrar, ou ela vai buscar comer outros frutos. Mas isso a gente tem observado ao longo desses 34 anos, pouquíssimas espécies, sendo em alguma pequena época do ano, ou em pequena quantidade, a diversidade alimentar. Então, é basicamente dois frutos
em cada área que ela ocorre. Aqui no Pantanal, a gente pode ver ela se alimentando basicamente de frutos de acuri e bocaiúva, que são duas palmeiras nativas aqui da região. Nesse slide, nesse vídeo, vocês podem ver ela se alimentando de acuri, onde ela descasca, ela despreza a polpa para quebrar e comer a castanha. Então, ela é especializada com esse bico em abrir esses frutos. Em outras regiões que ela ocorre, ela vai comer outras espécies de frutos também de palmeiras. Essas araras, elas têm um comportamento muito social. Primeiro que é difícil a gente encontrar uma arara azul sozinha na natureza. Ou ela vai estar em bando de juvenis, em bando de jovens, ou casais, ou família. Aqui a gente tem a oportunidade de ver nesse vídeo um casal que está na borda de um ninho e estão fazendo um comportamento que fazem diariamente, desde o amanhecer até tarde da noite, que é limpeza de penas um do outro. Eles fazem muito isso que a gente chama de pruning ou alopruning, que é esse cuidado um com o outro o tempo todo. É uma forma de coesão entre o casal e eles estão sempre demonstrando isso, não só entre eles, o casal, mas também do casal, seja macho ou fêmea, com os filhotes. Nesse outro slide, a gente pode ver uma caixa onde tem uma fêmea dentro do ninho com os seus ovos. Um caso raro, inclusive, não muito comum, de 3 ovos, porque, em geral, as araras colocam 2 ovos, podendo variar de 1 a 3. Em 34 anos, apenas 2 vezes a gente viu o nascimento do terceiro ovo, ou seja, do terceiro filhote. Mas, infelizmente, não a sobrevivência. O máximo é 2 filhotes. Em geral, um só. Então, é um casal que tem bastante coesão, bastante cuidado com a sua cria, porém, eles têm dificuldade de sucesso com a criação desses 2 ovos que, em média, colocam, acabam criando apenas um. Elas colocam os ovos também de uma forma assincrônica. Não colocam um ovo hoje, o outro amanhã, logo em seguida, e vamos começar a incubar. Não. Geralmente coloca um ovo, pode variar de 1, 3, 5 até 30 dias, a gente já encontrou o intervalo da postura de um ovo para o outro. E o que acontece? Quando demora muito o nascimento do primeiro para o segundo filhote, geralmente o segundo filhote não sobrevive. Passando de 3 ou 4 dias, é muito difícil o segundo filhote sobreviver. E aí, nesse caso, acaba sobrevivendo apenas um. Mas a questão das araras não é só a sobrevivência dos filhotes. Primeiro, elas começam a se reproduzir tardiamente. A gente encontrou no Pantanal, fazendo os estudos de comportamento, que essa reprodução começa com 7 a 9 anos de idade. Então, é uma reprodução já tardia. A gente viu a Lili falando hoje, mais cedo, das onças que com 14, 15 anos já estão velhas. As araras são mocinhas com 14, 15 anos. Araras vivem muito tempo na natureza. A gente estima aí de 35 a 40 anos, mas temos informação, inclusive de visitantes que estiveram conosco no Pantanal, que moram na África do Sul e na Europa, e criaram araras azuis até 55, 60 anos em cativeiro. Mas, porque estavam protegidas, tinham alimento e cuidado, elas conseguiram sobreviver 5, 6 décadas. Na natureza, a gente estima aí 35, 40 anos. Então, é um bicho que tem vida longa na natureza, começa a se reproduzir tardiamente, em média 2 ovos, mas basicamente um filhote. E no caso do projeto Arara Azul e dessa espécie, também porque ela é ameaçada, a gente não só estuda, a gente observa e já faz manejo. Por quê? Porque no começo do trabalho, lá em 1990, nos primeiros estudos que eu comecei a realizar, eu já observei que faltavam cavidades para essas araras azuis se reproduzirem. Embora tivéssemos muitas árvores grandes no Pantanal, poucas tinham a capacidade de formação de grandes cavidades. Então, eu consegui fazer um levantamento numa área de cerca de 10 mil hectares, no Pantanal da Ecolândia, medindo todas as árvores que poderiam ser ninhos, como espécies timbuvas e mandovi, que é as principais espécies arbóreas que elas utilizam para fazer esses ninhos, e encontrei que todas aquelas cavidades que poderiam ser usadas pelas araras já estavam sendo ocupadas. E as poucas que não estavam, e pareciam assim bons ninhos, depois eu fui ver que elas não usavam porque sabia que enchia de água, podia perder o filhote ou os ovos com o ninho alagado. Então o bicho também é muito inteligente, tem uma memória, e se aquele ninho não é legal,
Pode até errar uma vez, mas duas ela cai fora. Então, a gente, observando isso lá no começo, eu já comecei a testar modelos e materiais de ninhos, que logo depois, em cerca de 1994, descobri um modelo e uma caixa que, ao instalar, as araras ocuparam, e aí eu comecei a instalar em larga escala, e até hoje a gente instala esse mesmo modelo de ninho aqui no Pantanal e na região do Cerrado, que é esse último vídeo que vocês viram, uma arara no ninho. Aqui a gente tem esse outro vídeo, uma fêmea entrando no ninho, já com seu filhote recém-nascido e um ovo, neste caso eram 2 ovos, e vocês verem então os nascimentos que são assincrônicos, ali tem um filhote mais ou menos 1 dia e meio, 2 dias, e o tamanho da arara, e do filhotinho, gente, que ela chega a medir 1 metro, 1,5 m de comprimento, e o filhote 10, 12 centímetros, que cabe na palma da nossa mão. E ela, com aquele bico que é extremamente potente, curvo, ela consegue, então, pegar o biquinho do filhote e regurgitar o alimento para ele. Porque elas fazem isso. Quando ele é recém-nascido, elas regurgitam o alimento quase líquido, quase um leite de coco. Tanto quando a gente pega um filhote no ninho e a gente cheira, é aquele cheiro de leite. Para mim, é o perfume mais maravilhoso que tem na natureza, porque é o cheiro de leite de coco. Quem tem a oportunidade de ir no campo comigo, sente isso, porque é realmente único esse cheiro. Então, ela, com esse bico potente, com todo aquele tamanho dela, ela consegue ter a delicadeza de pegar aquele serzinho tão minúsculo e abrir o biquinho dele e regurgitar o alimento lá dentro. Neste outro vídeo, a gente já vê um indivíduo já maior, com cerca de 36 dias de idade. Ela até deu uma olhadinha para a câmera, né? Então, olhando aqui, a gente está filmando, fazendo o Big Brother das araras. E ela aqui, ó, fazendo cuidado parental nesse vídeo, onde ela faz a limpeza de pena dos filhotes. Isso é diário, gente. E não tem como não gostar. Aqui a gente não ouve a vocalização desse filhote, mas em outros vídeos que a gente tem com vocalização, que dá para ouvir, eles ficam, sabe, igual a gente quando a mãe pega e faz carinho, é a mesma coisa, é o mesmo comportamento, aquele cuidado e aquela delicadeza e aquele chamego que ninguém reclama, né? Então aqui só para mostrar, a gente tem filhote com cerca de 2 dias, 39 dias e 89 dias de idade, já um juvenil, né, com as penas já formadas, mas o bico aí, ó, um pouco bem menor que o dos adultos, aquela parte da pele nua, um amarelo já dourado, mas ainda não tem força no bico para quebrar suas sementes. Os filhotes vão ficar com os pais mais ou menos 1 ano e meio, depois que voam, a 6 meses em média, para começar a quebrar frutos. Eles quebram de forma irregular, não conseguem aproveitar toda a semente ainda, porque eles estão aprendendo a movimentar o fruto e também a ter força no bico, que eles ainda não têm quando saem do ninho. Eles precisam ser alimentados pelos pais. E aqui eu queria falar um pouquinho das técnicas que a gente usa para fazer esse trabalho, porque quando eu comecei lá em 1990, eu passava o dia, vocês podem ver aquela árvore alta ali no fundo, pendurada nas árvores, longe do ninho, mais ou menos 10, 20 metros, onde não perturbava o comportamento delas, para poder fazer a observação desse comportamento. E eu era uma pessoa, tinha 20, 30 ninhos para monitorar. Então eu consegui, mesmo no ninho, pegar algumas informações, mas eram insuficientes para o que a gente precisava. Hoje em dia, com as técnicas de câmera trap que a gente utiliza no Pantanal, temos 10, 20, 30 câmeras traps, a gente consegue ter vários olhos de pesquisadores o tempo todo, full time, monitorando. E com isso a gente teve um acréscimo de informação, uma evolução no projeto, um entendimento de comportamento, de interações ecológicas que é único. A gente tem uma riqueza de dados muito importantes, não só das araras azuis, mas eu vou mostrar mais adiante para vocês das outras espécies que também ocupam esses ninhos quando os filhotes delas voam. A gente também pode ver neste slide aquela cinta metálica que está no tronco da árvore, que é uma medida de mitigação para evitar a predação, principalmente por animais arborícolas, como jaguatiricas, iraras, gambás, que sobem nos ninhos e podem predar ovos ou filhotes. A gente ainda não consegue evitar a predação por aves, que chegam nos ninhos voando, mas por animais arborícolas, quando a árvore é isolada, funciona muito bem.
O problema é quando a árvore está no meio de uma mata, no meio de um capão, que aí tem interação de copas, e aí os animais podem chegar por uma árvore do lado. Aí, infelizmente, não temos como proteger. Mas essa cinta resolve muito bem. E o que eu mostro também é uma variação do ninho artificial que a gente fez. A gente teve que adaptar ele, fazendo, a gente chama um triplex, que era 3 vezes a altura ou a medida de um ninho natural em altura, de um ninho artificial em altura, para que coubesse a câmera trap, para que a gente tivesse o ângulo do casal, como se vocês viram em 2 vídeos anteriores, e os filhotes com nitidez nessas câmeras, né? Então, por isso a gente teve que alongar. Funcionam muito bem, a gente não tem muitos desses ninhos triplex, eles são bem pesados e bem difíceis de instalar, então a gente tem poucos, mas eles funcionam muito bem. Com esses acréscimos de itens de pesquisa, a gente conseguiu evoluir mais um pouco ainda no nosso trabalho no Pantanal e no Cerrado. Eu vou mostrar aqui um pouquinho de alguns registros, inclusive com cenas fortes. Quem quiser pode sair da sala, pode dar uns 2 minutinhos, porque nem tudo são flores. No mundo animal, é muito difícil você criar uma onça, um morcego, um peixe, um macaco. Por quê? Porque a natureza está interagindo o tempo todo, não só entre as espécies, mas com o próprio ambiente. Então, a gente consegue fazer alguns registros. Quando a gente olhava no ninho de uma árvore ou até de uma barraca acampada embaixo, a gente conseguia algumas informações importantes, mas com as traps a gente deu uma evolução muito grande. E aqui a gente tem, então, nesse slide, mostrando uma jaguatirica saindo de uma caixa, onde ela predou os ovos, felizmente não predou os adultos, e em 2 vídeos agora eu vou mostrar a predação de filhotes por irara, que são animais de final de tarde, né, e arborícolas e generalistas, e com uma mandíbula e uma agilidade muito grande, e predadores de várias espécies. Mas de arara azul é bem chocante. Então a gente tem em cima da caixa uma irara e um juvenil que está quase pronto para voar, gente, dentro desse ninho. O filhote pressente o perigo. Os pais tentam vocalizar, mas não tem jeito. Os pais estão perto nesse ninho, mas não conseguem fazer nada. E, infelizmente, esse juvenil é predado. E isso é muito rápido. Isso é muito rápido. É questão de 2 a 3 minutos para que isso aconteça. Tanto a retirada do filhote do ninho para a alimentação. Antes, a gente, com outros tipos de câmeras, máquinas fotográficas, a gente já tinha tentado e não conseguia registrar e documentar. Foi só com as câmeras traps, filmando o tempo todo, é que a gente conseguiu identificar. E a partir desse momento, então, é que a gente começa a usar medidas de mitigação. Aí a única forma de resolver ou de diminuir essas predações é colocando aquelas cintas metálicas que vocês viram nos slides anteriores. Neste slide também dá para ver que a árvore do ninho está com a cinta metálica, porém as árvores ao lado não estavam. Então a irara conseguiu subir nesta caixa através das árvores ao lado. Hoje, quando a gente tem casos assim, a gente já sai colocando a cinta metálica nessas árvores que estão próximas e que estão fazendo contato. Mas numa mata, num capão, numa área mais fechada, isso fica praticamente impossível, né? Então aí a gente ainda não consegue resolver e evitar. E vocês vão entender por que a gente mitiga, por que a gente tenta evitar essas predações. Porque a taxa de nascimento de araras azuis na natureza é extremamente baixa. Um outro caso aqui no ninho natural, uma outra irara predando um filhote de cerca de 30 e poucos dias. Olha a agilidade. Esse ninho, gente, é fundo. Não é um ninho raso, mas ela tem uma agilidade, parece um Homem-Aranha dentro dessas caixas para descer lá e pegar esse filhote. Os pais estavam lá nesse momento e eles ficam vocalizando, mas eles se sentem impotentes e não conseguem evitar a predação. Então, a gente conseguiu, além disso, também com tucanos predando ovos, gambás, várias outras predações ou perdas, mas alguns a gente consegue evitar e outros não. É muito triste quando isso acontece já no estágio final de desenvolvimento dos filhotes, que vão ficar no ninho aí quase 4 meses, sendo cuidado pelos pais ali dentro daquele ninho. No slide, no vídeo anterior, era um juvenil
sendo alimentado pelos pais e sendo o preenem pelos pais. Um juvenil que está batendo as asas agora nesse vídeo, mostrando alguns registros de comportamento. Então, uma série de vídeos mostrando alguns registros de comportamento. Nesse último, um juvenil saindo do ninho, que também era uma dificuldade que a gente tinha. A gente queria registrar o primeiro momento que ele sai do ninho, porque ele treina muito voo antes de fazer essa saída do ninho. E uma vez que ele sai, ele não volta mais. Ele pode ficar na árvore, pode ficar próximo, mas não volta mais para dentro do ninho. E aí os pais estão sempre juntos, estão sempre atentos, estão estimulando ele a bater asa, a voar. Mas se ele não estiver pronto, ele vai cair no chão. E aí tem uma série de elementos da nossa fauna que são predadores, são carnívoros e que vão acabar predando e comendo esses filhotes. A gente aprendeu muito com isso também. Aqui um outro registro de outras espécies visitando ou interagindo com o ninho das araras. No caso aqui a gente tem um tucano. O tucano tem uma relação bem interessante com as araras. Por quê? Porque ele é um dos maiores predadores de ovos e filhotes recém-nascidos. A gente acredita aí que até com a idade de 30 dias eles já consigam predar os filhotes de araras azuis, porque a gente já viu eles predando filhotes de curicacas quase maior que eles. Então, eles têm essa capacidade, essa habilidade, são muito espertos, muito ágeis de chegar no ninho e predar ovos ou filhotes. Isso a gente tem alguns registros, a gente já consegue reconhecer quando é o tucano que predou, por exemplo, ovos, filhotes. Se tiver desaparecido, são vários possíveis predadores, mas ovos a gente já conhece quando. Porque ele pega os ovos e depois ele regurgita as cascas do ovo toda maceradinha. Mas ele tem uma relação importante com as araras, porque apesar dele ser o maior predador de ovos e filhotes de araras azuis, ele também é o maior dispersor das sementes dessa árvore, aí onde ele está na abertura desse ninho, no Pantanal. Então ele ingere os frutos dessa semente, essas sementes passam pelo trato digestivo dele e depois vão germinar em vários outros locais. Então, ao mesmo tempo que ele é o predador, ele também é o maior benfeitor porque faz a regeneração dessa árvore, que não é uma árvore abundante no Pantanal, ela está limitada a áreas não alagáveis, geralmente borda ou interior de mata, mas que são onde ocorre a maioria dos ninhos das araras, porque tem uma capacidade de formação de cavidades muito grande. Ela tem o miolo mole e aí a arara azul, com seu bico potente, consegue escavar e ampliar uma cavidade que é pequena, feita por um escavador primário, como um pica-pau, um outro citacídeo. Aí ela aumenta, fazendo ninhos, gente, que às vezes até cabe eu lá dentro. Ninhos com cavidade com mais de 1,60 m, cabe até uma pessoa lá dentro. E ela consegue fazer isso, então. Aí o tucano investigando, neste caso não tinha ovos, a gente também tem outras espécies vistoriando as cavidades, aqui como o maracanã de colar, Dimorius auriculus, né, patos, marrecos, que usam muito as cavidades das araras. Aqui um vídeo até que a gente postou nas nossas redes sociais, e é um sucesso porque as patas usam muito os ninhos das araras, eles estão quase no final da estação das araras e começam quando os filhotes já estão voando. E aí os filhotes da pata, quando nascem, eles se jogam dos ninhos. Com menos de 24 horas, há uma sincronia desses nascimentos, diferentemente das araras, e eles se jogam desses ninhos, e aí é bem interessante porque a fêmea fica chamando e eles vão seguindo ela depois no chão. Vimos também urubu que ocupam essas cavidades, acauã, estavam ali até com seu filhote alimentando, pica-pau, macacos, principalmente depois dos incêndios, a gente começou a registrar muito macacos em cavidades, inclusive predando e tirando filhotes dos ninhos, macaco prego. A gente sabe que eles são predadores, já temos registros e publicações deles se alimentando de aranquã. Aqui, gavião relógio, ocupando uma mesma cavidade que é ninho da arara azul. Então, assim, são várias espécies. A gente tem uma tese de doutorado da Fernanda Fontoura, que trabalha comigo já há mais de 12 anos, que estudou, então, durante 10 anos a ocupação dessas cavidades no Pantanal e identificou mais de 24 espécies ocupando os mesmos ninhos das araras simultaneamente ou na sequência. Mas, como eu disse, são verdadeiros Airbnb que ficam ocupados quase o ano inteiro, essas cavidades no Pantanal. E aí, com as câmeras TRAPS, a gente conseguiu fazer essas identificações e com o olho humano a gente não tinha essa capacidade, porque você está, de repente, em frente ao ninho, fica lá
12 horas, 13 horas monitorando, e a predação ou o evento está acontecendo no ninho ao lado, né? Aqui a gente tem uma perereca que tenta entrar no ninho. Tem várias interações entre as araras, algumas que não têm problema, né? Algumas que são benéficas, outras que sim são um problema grande. A gente já teve hoje de manhã a doutora Eliane Vicente falando dos morcegos e a ocupação deles nas cavidades. E a gente tem várias relações dos morcegos com as araras, já temos alguns artigos publicados, resumos em congressos. Neste caso aqui, eles estão comendo as baratas, são insetívoros, são moluscídeos que comem os insetos dentro da câmara, dentro do ninho, mas a gente também tem alguns que sugam aves e também podem sugar até sangue dos juvenis ou dos filhotes dentro dos ninhos. Aqui uma interação entre as araras, então um casal era dono de um ninho, estava com seu filhote, chegam dois intrusos e as araras aí começam a brigar. E essas brigas são feias. Muitas vezes a gente pode encontrar as araras sangrando, machucadas nas interações que elas têm. Tanto entre a mesma espécie, ou araras azuis com araras azuis, ou araras azuis com araras vermelhas, também é bem comum, elas brigam bastante aqui no Pantanal. E pode até levar à morte. A gente tem já registro de araras azuis mortas, araras vermelhas, tucanos, patos com muita frequência, gambá, urubus, porque a briga é muito feia, por disputa de cavidade, por disputa de espaço e também para alimentação. Todos os filhotes que nascem e que a gente monitora, a gente coloca uma anilha de aço inoxidável, a gente faz o acompanhamento do desenvolvimento deles. Hoje a gente não mede mais, já temos até um artigo publicado sobre esse desenvolvimento, e todos a gente coleta sangue para fazer análise de DNA e sexagem, porque olhando as araras azuis na natureza, a gente não consegue diferenciar macho de fêmea. A única ocasião que a gente consegue separar um macho de uma fêmea e saber quem é quando está se reproduzindo, como a fêmea passa a maior parte do tempo dentro do ninho chocando o ovo, ela acaba ficando com a cauda torta, mesmo ninho natural ou ninho artificial. E com isso a gente consegue saber quem é a fêmea. Passou do período reprodutivo, só Deus. Eles sabem quem é macho, quem é fêmea, quem é seu filho, mas a gente não consegue. Como diz a Lili, a gente não fala ararês. Eles não falam onçês, a gente não fala ararês, né? Mas a gente tem, então, um trabalho, inclusive um artigo publicado, que depois vocês podem olhar no nosso site, todos os nossos artigos estão lá disponíveis, no site do Instituto Ararazul Oficial.org.br, onde a gente identificou que tem um desenvolvimento das araras diferenciado em alguns casos. A gente identificou até araras anãs, com o seu desenvolvimento no Pantanal. Então, eles acabam tendo um desenvolvimento mais lento, eles não conseguem acompanhar. Isso não é só segundo filhote, isso acontece também com casais que às vezes têm um filhote só. E eles não conseguem ter o desenvolvimento normal e acabam ficando anões. E eu acho a coisa mais linda do mundo, adoro. Não posso, mas assim, se pudesse, era um arãozinho a minha predileta, porque são lindos, são uma arara mignon. É igualzinho um adulto, só que menorzinho, com aquele bicão, são lindas. E esses indivíduos anões, eles acabam, depois se reproduzindo com araras normais, eles levam a vida normal. E o que a gente viu, gente, é que depois dos incêndios que acometeram o Pantanal em 2019, 2020, 2021, é que houve um grande número, um acréscimo de nascimentos e desenvolvimento de filhotes anões, o que não era tão comum, era bem mais raro, significava em torno de 3%. A gente analisou um banco de dados de mais de 20 anos de nascimento de filhotes de araras azuis aqui no Pantanal. Aliás, acho que foram quase 30 anos. E a gente teve em torno de 3% de filhotes anões. Porém, depois dos incêndios, a gente conseguiu ver um aumento de filhotes anões sobrevivendo aqui no Pantanal. Eu falei do cuidado parental, né? Macho e fêmea cuidam, vão alimentar. Geralmente a fêmea fica a maior parte do ninho parte do tempo da incubação do ovo, que é cerca de 28 dias, dentro do ninho, o macho que vai buscar comida para ela e vai ajudar na proteção do ninho. Porém, no começo da incubação dos ovos, eles vão fazer cópulas frequentes, várias vezes. Toda vez que ele traz alimento, ele vai lá, vão aproveitar e fazer cópulas também. São cópulas de cerca de 1 a 2 minutos,
e antes disso, os dois juntos vão preparar o ninho, porque mesmo que eles voltem para os mesmos ninhos para se reproduzir todos os anos, eles reformam essas cavidades. E aí a gente encontra uma diferença até de ninhos de arara azul, ninho de arara canindé, ninho de arara vermelha, ninho de gavião, ninho de pato. Porque o ninho de arara azul, gente, é de uma limpeza, é de uma higiene que poucos bichos têm. É sempre uma cama limpa com uma lasca de madeira das cavidades dentro do ninho, bem limpinha e sempre bem sequinho. O meu doutorado, que foi concluído em 2009, eu avaliei os fatores que afetavam o sucesso reprodutivo das araras, e a gente vê que são vários esses fatores que afetam a reprodução das araras azuis na natureza, como a variação brusca de temperatura, chuvas que também antigamente ocorria ao longo de tempo, uma chuva mansa por vários dias. A gente já tem estudos hoje comprovando que essas chuvas estão numa velocidade maior e em um curto intervalo de tempo. Isso faz com que alguns ninhos se alaguem e se percam ovos e filhotes. E aí a gente tem que, de cada 100 ovos, desses 30 e poucos anos que a gente monitora, em média, 37 filhotes voam. Então o bicho começa a se reproduzir tarde e tem uma baixa taxa reprodutiva. E aí vocês vão ver que se a gente não fizer medidas de mitigação, como a gente vem fazendo ao longo desses anos, esse número seria infinitamente menor, porque a gente vê cada vez mais que os sucessos estão muito ligados a esse manejo que a gente tem realizado. Os ovos estão perdidos, quase 50% deles são perdidos na natureza, por predação, por essas variações bruscas de temperatura, ou por chuvas, e também infestação de insetos na cama do ninho. A hora que o ovo está eclodindo, se tiver um ectoparasita naquela cama, principalmente como quando a gente teve, por exemplo, no ano passado, picos altos de temperatura, com calores extremos, a gente chegou a medir 55 graus no Pantanal no final de tarde, fez com que muitos casais, muitas fêmeas não conseguissem ficar dentro dos ninhos natural ou artificial, e ao mesmo tempo uma eclosão de insetos, cimicídeos, formigas. A hora que o ovo, quando ia eclodir, já estava lá cheio de formiga se alimentando do filhote recém-nascido, porque é uma coisa muito frágil, uma pele muito tênue, né? Então a gente teve perdas grandes. E também mortalidade dos filhotes, daqueles quase 50%, ou um pouquinho mais de 50% dos ovos que eclodem, a gente ainda tem a perda de cerca de 37% dos filhotes, seja por doenças, vai de novo a temperatura, a umidade, chuva, acaba afetando a sobrevivência desses filhotes na natureza. Então são vários fatores, já tem alguns trabalhos publicados. Disputa por ninhos, como eu disse, desde o começo identifiquei que faltavam cavidades para as araras se reproduzirem, aí a gente instala a caixa, como vocês podem ver nesse ninho aqui, tem um casal dentro do ninho, já está ocupando, já está lá se reproduzindo, e chega outro, estão ali se encarando, querendo brigar, por exemplo, querendo ocupar essa caixa. Então um casal, quando ele fica dono desse ninho, nessa estação reprodutiva, ele tem que defender, ou de outras araras azuis, ou de araras vermelhas, ou de gavião, ou de coruja, vai rolar alguma disputa. Eu trouxe até aqui um vídeo de uma disputa entre casais de araras vermelhas e azuis por uma cavidade. Como eu disse, essas disputas elas são intensas, são fortes, pode até levar à morte de algum dos indivíduos, e às vezes elas ficam brigando tanto tempo que ninguém consegue se reproduzir. A gente já teve ninhos em que os casais ficaram brigando quase que a estação inteira, com essas interações agonísticas fortes, e ninguém teve sucesso com a reprodução. A gente também coloca essas caixas, primeiro na Caimã, onde eu coloquei a primeira vez, comecei em 94 até 96, dobrei o número de ninhos naturais, e a partir desse momento, então, eu comecei a só monitorar e substituir aqueles ninhos naturais que estavam se perdendo. Porque a gente sabe que interferir também demais na natureza, como a própria Eliane falou hoje aqui mais cedo, a gente também não sabe o que pode acontecer. E como não são só araras azuis que ocupam essas cavidades, sejam naturais ou artificiais, a gente tem que estar primeiro monitorando e observando. Aqui o monitoramento que a gente faz é intenso, o ano inteiro a gente tem equipes no campo, principalmente na nossa base, na Caimã, monitorando as araras. Se não são araras, são outras espécies ocupando esses ninhos.
aqui colocando câmera trap, manejando ou recuperando o ninho, como vocês veem aqui na foto da esquerda, e ali no meio a equipe subindo para fazer esse monitoramento. A gente conta muito com a ajuda de estagiários e voluntários para ajudar, porque não é fácil, é um trabalho cansativo para toda a nossa equipe que faz esses monitoramentos. A gente monitora aí uma média de 250 a 300 ninhos por ano, numa área extensa de Pantanal, Cerrado e Mato Grosso. Mas a gente tem o maior orgulho e a maior alegria depois de ver, então, esses filhotes crescidos, embora poucos, mas sobrevivendo e voando, seja em ninho natural ou em ninho artificial. Mas a gente fica duplamente feliz quando a gente vê isso numa caixa que a gente instalou, às vezes de filhotes que já estão se reproduzindo, que estão anilhados, que foram atendidos para a gente quando eram filhotes, e hoje estão se reproduzindo nessas caixas e tendo sucesso. Só para vocês terem uma ideia, em 2023 a 2020, a reprodução de 2023, 50% dos filhotes que sobreviveram, eles voaram de ninhos artificiais. Ou seja, se a gente não tivesse começado essas caixas lá em 1990, a gente teria muito menos araras hoje na natureza do que a gente está encontrando. E os resultados, eles se mostram, então, nessa área que a gente está monitorando, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e no Cerrado, porque como as araras se expandiram nessa área aqui do Pantanal, hoje a gente tem na área do Cerrado, onde tem esses pontinhos vermelhos, são ninhos artificiais que a gente coloca porque não tem cavidades naturais. E se não fosse essas caixas que a gente está colocando, a gente ia ter aí 30, 40 araras menos voando na natureza a cada ano. E com isso a gente então vê onde as araras estavam antes restritas ao Pantanal, Mato Grosso do Sul, Bolívia e Paraguai, na região central do Brasil e no norte. Hoje a gente vê, então, nessas redes de Wikiaves, nossas próprias observações, uma expansão dessa população. Embora essa expansão, a gente hoje fica preocupada, principalmente depois dos incêndios, porque tem afetado muito o grupo de araras nas regiões aqui do Pantanal e do Cerrado. A gente também trabalha muito com sensibilização e comunicação com a população em geral, com as crianças nas escolas, porque a gente sabe que sozinho a gente não faz conservação. A gente precisa que as pessoas conheçam e nos ajudem a repassar essas informações para que mais pessoas entendam o seu papel na natureza e o que você pode participar e contribuir para que a gente tenha um mundo melhor, não só para as araras, mas para todos nós. E a gente também dá suporte para outras pesquisas. Ali no slide, no canto embaixo, a gente tem um grego que mora na Inglaterra e que está fazendo o doutorado dele com os nossos dados de campo. Uma veterinária de Minas Gerais, a Yara, que está fazendo uma coleta de dados conosco para estudar a reprodução das araras de uma forma que ela possa se reproduzir em cativeiro, se for necessário, no futuro. E a Eliane Vicente, que é nossa parceira aí de mais de 20 anos, trabalhando com as interações das araras com os morcegos. São inúmeras teses, dissertações e mestrado que estão disponíveis no nosso site para vocês olharem e aprenderem um pouco mais. Aqui um mapa mostrando a nossa área principal de estudos, que é na Caimã, onde a gente tem cerca de 110 ninhos monitorados o ano inteiro e é o maior centro de reprodução das araras azuis hoje na natureza. Nesse local a gente tem o turismo de observação e educação ambiental, onde as pessoas que lá se hospedam podem acompanhar a nossa equipe de campo por uma manhã ou por uma tarde, não vai subir no ninho, não vai pegar na arara, não vai fazer uma selfie, mas pode conhecer um pouco mais a fundo e interagir com nossos biólogos de campo para conhecer um pouco mais essa espécie no seu ambiente natural. E desta forma eles acabam contribuindo com a conservação e com a pesquisa, porque eles fazem uma doação para o Instituto Arara Azul para realizar esse passeio com a nossa equipe. E isso tem crescido não só com brasileiros e estrangeiros depois da pandemia, e o ano de 2022 representou 8% dos recursos que a gente tem para trabalhar com pesquisa. Os desafios com essa espécie são grandes, por mais que a gente aprenda, é como se a gente estivesse fazendo um grande quebra-cabeça na natureza, grande porque você monta um quebra-cabeça e aparecem outros dois para serem respondidos, e com os incêndios, com as queimadas, com essas mudanças bruscas de temperatura, com as altas variações, com tudo que a gente está vendo hoje, com essa... Choveu, alagou lá no Rio Grande do Sul, tem gente perguntando se a gente também está com enchente aqui no Pantanal. Muito pelo contrário, a gente tem uma perspectiva
de muita seca, exatamente porque lá está chovendo muito, aqui os rios estão secando, e a gente tem uma perspectiva muito ruim esse ano para a reprodução e para o segundo semestre aqui no Pantanal. O tráfico aumentou. O tráfico que tinha diminuído aqui em 2014 foi um dos fatores que até levou à retirada da arara azul da lista brasileira de espécies ameaçadas de extinção. Em 2023, gente, foram mais de 150 ovos de araras, tucanos e outras espécies retiradas da natureza. A gente teve 2 apreensões significativas aqui no aeroporto de Guarulhos, com mais de 50 ovos de araras vermelhas e de tucanos, e 3 de araras azuis, ao mesmo tempo que também tivemos, nesse intervalo das 2 apreensões aqui em São Paulo, uma apreensão em Assunção, no Paraguai, traficantes levando para a Ásia ovos da nossa fauna, de araras azuis, de araras vermelhas. A gente até tem um parceiro do governo brasileiro no interior de São Paulo que criou esses ovos que foram apreendidos no aeroporto de Guarulhos. Essas araras vermelhas sobreviveram e hoje estão num programa de reintrodução junto ao Parque das Aves em Foz do Iguaçu. A gente espera que eles tenham sucesso, mas é muito importante contar com a colaboração da comunidade em geral, de ter uma polícia federal, rodoviária, polícia ambiental, todos voltados para evitar e coibir esse tráfico, porque sozinho a gente não vai conseguir. E também que esse tráfico hoje está muito mais especializado do que era antigamente com a retirada de ovos ou filhotes. Hoje são gente que sabem e que tem muita grana envolvida. Então a gente precisa coibir, a gente talvez precisa mudar a legislação para coibir esse tráfico, talvez tal como é com o tráfico de drogas. A fragmentação dos ambientes, a perda. Falei para vocês no começo que as araras comem basicamente 2 frutos na natureza, onde elas ocorrem. Imagina no Pantanal quando queimou quilômetros e quilômetros de áreas. Em alguns lugares que a gente monitora, a gente tem acompanhado a população e houve uma redução drástica das araras. A gente não encontrou araras mortas naquele momento. A gente acredita que elas expandiram, foram para outras áreas buscar os frutos para a sua sobrevivência. Mas há uma mudança muito grande no ambiente. O ambiente está mudando, mas só que muito rápido. A gente consegue se adaptar porque tem ar-condicionado, tem abrigo, tem carro, mas e os bichos? É como essas pessoas que ficaram desabrigadas agora no Rio Grande do Sul, os animais silvestres e também os pets. Então, é uma mudança muito brusca, é muito rápido que isso acontece com a gente. E se a gente não se atentar, que a gente está tudo interligado, não só araras, não só os bichos, a natureza, todos vamos perecer. Como já estamos perecendo, como já tivemos uma Covid, a gente tem que se atentar e mudar a nossa relação com a natureza para ajudar a conservar. No Instituto Arara Azul, a gente tem alguns produtos, algumas coisas que vocês podem contribuir para que a gente continue as nossas pesquisas. Biólogos, estudantes, podem estagiar ou fazer trabalho voluntários conosco. É só entrar lá no nosso site. Existe o turismo de observação, não só na Caimã, mas em algumas outras propriedades que a gente monitora. E o trabalho hoje, que foi uma iniciativa minha, hoje é conduzido por essa equipe. Aqui temos a equipe principal, estamos começando a estação reprodutiva agora em 2024, mas nós temos biólogos com mais de 12 anos trabalhando conosco, turismo, pedagogo, assistente de campus, e além do projeto Arara Azul, a gente também trabalha com o projeto Aves Urbanas Araras na cidade aqui em Campo Grande, que acaba sendo uma referência para várias outras cidades do país, e também trabalhamos com araras vermelhas e as outras espécies. Acontece que a gente usa as araras como uma bandeira para a conservação. Eu quero até fazer uma referência, que foram as biólogas Fernanda e Kathleen, que prepararam essa apresentação para mim, e principalmente a Kathleen, que colocou os vídeos por último, né, mais voltado para reprodução e comportamento, e agradecer também aos nossos parceiros e patrocinadores, porque ninguém faz nada sozinho, e nem por muito tempo. E, infelizmente, se a Arara Azul voltar para a lista, a gente ainda vai ter que dobrar mais ainda os nossos esforços para que ela continue existindo, e que para as pessoas daqui 50, 100 anos possam vê-la na natureza. Eu gostaria, então, de encerrar por aqui. Aqui estão as nossas redes sociais, com essa imagem, esse vídeo de uma mãe alimentando o seu filhote juvenil já quase pronto para voar. Esse era o nosso menino do Rio, que voou em 2022, em março de 2022, mas é uma espécie que continua nos encantando e ainda brilhando nossos olhos, apesar de tanto tempo que a gente estuda elas na natureza. Essa foto aqui é só para falar o seguinte, que araras vermelhas, eu estive o ano passado na Argentina, no programa do Rio Wild de Argentina, onde eles fazem uma reintrodução
de araras vermelhas naquele lugar onde estava já há 150 anos desaparecido da natureza. E hoje, contrariando o que a gente vê para as araras azuis, que tem aquela fidelidade, formou um casal para o resto da vida, nesse grupo de araras reintroduzidas, eles encontraram, porque eles monitoram os bichos com rádio, têm o controle e conhecem cada um dos indivíduos que soltam, alguns casais com comportamento um pouco diferenciado. No caso, inclusive, de uma fêmea que abandonou os seus filhotes, deixou com o macho, que ela tinha pareado, colocou 2 ovos, os filhotes estavam crescendo. Mais ou menos 30 dias de idade dos filhotes, ela abandonou o ninho, e o macho muito fortemente foi cuidando desses filhotes e mantendo eles vivos. E a fêmea, depois de 20 dias que ela abandonou o ninho, ela voltou e tentou matar esses filhotes. O pessoal, então, recolheu ela, eles conseguiram capturá-la para que isso não acontecesse, e o macho cuidou até que os filhotes sobrevivessem. Depois que eles voaram, o macho, com os 2 filhotes, reencontraram a fêmea uns 20 quilômetros do ninho e foram apresentados e continuaram juntos. Na próxima estação reprodutiva, essa fêmea não voltou com o macho original, nem com os pais dos filhos dela, ela voltou com outro macho. Fez a postura de um ovo, e o macho, que era o primeiro pai dos filhos dela, brigou com esse outro indivíduo, expulsou e acabou criando o filhote dela junto com ela, e a gente encontrou que são esses 2 aí, e ela, a fêmea, acabou criando esses outros filhotes dela também, e a gente encontrou eles o ano passado, em agosto, lá voando em liberdade. Então, apesar de não ser tão fiel como a gente achava que era para todas as araras, a todos os piscicacídeos, também tem fatos diferentes, assim como tem na natureza. Inclusive, para as araras azuis, a gente já encontrou infanticídio, temos isso publicado, e alguns casais que têm um comportamento super diferente, que alguns casais cuidam bem 2 filhotes, eles sobrevivem e voam, e alguns que investem, isso a gente vê com as câmeras TREPs, em alimentar apenas um filhote. Chega lá, enche o papo com as histórias de um filhote, o outro fica pedindo comida e eles nada. Então, nesses casos, talvez a gente no futuro vá interferir para suplementar a alimentação e que aumente o número de filhotes sobrevivendo. E como não poderia deixar de ser, eu gostaria de fazer uma homenagem para todas as mães, usando a minha, essa aqui de Dona Inocência, de cabelinho roxo, né, que tem 80 anos e que é uma mãe maravilhosa, e nós, como biólogos, cuidamos vidas, ela é um exemplo para mim de mãe. Então, homenagear a todos os biólogos, estudantes, as biólogas, as nossas mães, outras mães que estão nos assistindo, porque realmente a maternidade é uma coisa única, que não tem explicação, seja na vida animal ou na vida pessoal, a gente ganha e se engrandece muito, cresce muito e aprende muito com os nossos filhos. Eu sou privilegiada de ter uma filha, não coloquei uma foto dela, mas que hoje tem 21 anos e que me realizou como mãe. Então, eu sou muito grata a Deus por isso, e que a gente honre os nossos pais e principalmente as nossas mães, porque a maternidade realmente é um exercício, né? E a gente não tem fórmula, a Lili falou isso hoje, não tem regra, a gente tenta buscar a média dos comportamentos, mas, gente, natureza não tem regra, assim como na gente, nos humanos, né? Encerro aqui a minha fala, agradecendo mais uma vez o CRBio por esta oportunidade, ao José Milton e à delegacia aqui de Mato Grosso do Sul por essa oportunidade, e que os biólogos, estudantes e outras pessoas possam ouvir esse material maravilhoso e muito rico de pessoas aqui do Brasil que estão trabalhando com a nossa fauna, aprendendo e dividindo esse conhecimento. E a gente tem muito mais gente para mostrar. E nós, desse nova gestão, que ontem fez um ano, nosso primeiro ano de gestão frente ao CRBio 01, estamos muito felizes de estar com vocês, esperamos cada vez mais promover essas atividades, tanto aqui em Mato Grosso do Sul, em São Paulo e no Mato Grosso, para todo o Brasil, inclusive, para que a gente possa compartilhar esse conhecimento, valorizar mais ainda a profissão do biólogo, que este ano vai completar 45 anos de regulamentação, mas, sobretudo, informar para a sociedade a importância do trabalho que a gente realiza. Muito obrigada. Eu vou chorar. Estou chorando.